Irmãos, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada na graça e no amor do Senhor Jesus. Vamos começar nossa celebração dessa manhã exaltando esse amor do nosso Senhor por nós. Seu amor sem fim. Quem traz a ordem a todo caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da Glória, o Rei da Glória, e quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Digno é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor, tua graça me alcançou. Eu canto por teu amor sem fim. Bom dia, estamos mais uma vez aqui conectados com você para prosseguirmos com as atividades como igreja,
também te convidando a se envolver em tudo aquilo que temos disponível para sua integração e seu envolvimento conosco e com Deus através daquilo que temos feito e da pregação da palavra e tudo mais que vamos te convidar a fazermos juntos. Entre as novidades, quero lhe dizer o seguinte: dia 2/5, 2 de maio, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Estamos querendo mobilizar a igreja da seguinte forma: convidar você para vir aqui durante a semana para retirar o seu kit da ceia, o seu cálice e aquele pãozinho. Então nós vamos dar o kit para cada um da sua família que é membro da igreja, e você vindo retirar aqui, nós vamos ter um contato com você, podemos orar por você, isso durante a semana no horário comercial ou à noite até às 19 horas, que o irmão Manuel estará aqui. Então você vem retirar o kit e nós estamos chamando de ceia solidária, porque você retira o kit e, se puder, você traz 1 quilo de alimento, tá bom? Para nós compartilharmos com as pessoas que estão precisando. Então nós partilharemos da ceia de Cristo, ceia do Senhor, e partilharemos também do alimento para o dia a dia, assim que vocês, na medida das possibilidades de você participar disso. Mas é necessário que você peça para alguém vir aqui retirar, ou que venha até aqui, se você tiver mobilidade para isso. Nós só não vamos ter condições de levar o kit na casa das pessoas, mas a ideia é que vocês venham até aqui, tenham um tempo conosco de oração, e que nós possamos ter esse contato com você, com poucas pessoas, de uma forma que a gente possa se envolver com você mais um pouco, tá bom? Então não sabemos ainda se a ceia será de manhã ou à noite, é mais provável que seja de manhã, no dia 2/5 pela manhã. Estamos também programando algo especial para o Dia das Mães. Aguarde as nossas informações, elas chegarão até você e você poderá se envolver conosco através das homenagens e também recebendo um presente da igreja para a sua vida. Vamos também dedicar agora dízimos e ofertas, e lembrando que os dízimos e as ofertas é a nossa expressão também de adoração ao nosso Deus por tudo o que Ele já é por nós. Nós sempre ensinamos que não devemos vincular o dízimo com algo que nós queremos receber, como uma negociação, mas é a expressão de adoração a Deus por aquilo que nós já temos na nossa vida. Se você tem recebido, então entregue generosamente, com alegria no seu coração, pois isso é o que Deus espera de nós. Deus te abençoe. Façamos isso agora. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade.
mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Olá, igreja, graça e paz. Nosso momento de orarmos juntos como igreja. Espero que você esteja bem aí na sua casa, com saúde, e esteja aí junto dos seus familiares. Então, é um momento que a gente eleva nossos pensamentos a Deus e oramos, intercedemos uns pelos outros. A nossa devocional está em Mateus 28:20 e em Isaías 55:6, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:20. Isaías 56:6 assim diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em todos os momentos, quando Jesus enviou seus discípulos, Deus deu-lhes esta promessa: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Literalmente, a palavra todos os dias significa sempre. Isto conforme os estudiosos da língua grega. Jesus não disse simplesmente sempre, mas ele disse todos os dias. Tal afirmação inclui nossas diversas atividades, as circunstâncias boas e más que nos cercam, as várias responsabilidades que temos no transcurso dos nossos dias, as nuvens tempestuosas e o brilho do sol. Nosso Senhor está conosco, não importa o que cada dia traz. Pode ser um dia de alegria ou um dia de tristeza, um dia de doença ou um dia de saúde, um dia de sucesso ou um dia de fracasso. Não importa o que nos acontecerá neste dia, nosso Senhor estará caminhando ao nosso lado, dando-nos forças, amando-nos, enchendo-nos de fé, esperança e amor. Ao nos envolver com silenciosa tranquilidade e segurança, nossos inimigos se afastam e nossos temores, aflições e dúvidas começam a diminuir. Nós podemos suportar qualquer situação e circunstância, porque sabemos que o Senhor está perto, pois Ele é quem diz: Eu estou contigo. Amém? Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Eu quero que neste momento você se apodere dela, se apodere desta promessa. Ele está contigo. Não importa o momento que você está vivendo, como disse aqui a mensagem, Ele está contigo. Confie. Eu queria que você em casa me ajudasse em oração por alguns pedidos que eu vou aqui mencionar. Queria que você também orasse pela sua vida,
orasse pelos seus familiares. Eu tenho aqui algumas pessoas acometidas pela Covid. Peço que me ajudem em oração pelo casal Vanildo Conceição da Silva e Jaqueline Conceição da Silva. É um pedido da nossa Elisângela Salles. Também o pastor Marcos Amado, ele está internado, e a sua esposa Rosângela. Pelo casal Edson e Marlene. Todas essas pessoas acometidas e hospitalizadas pela Covid. Temos aqui também outras enfermidades. Vamos orar pela nossa querida Eunice Riso. Certamente ela estará neste momento ouvindo essa pregação, participando deste momento de oração. Eu queria te dizer, Eunice, a igreja toda está orando por você. Ela está hospitalizada, está sendo pesquisado ali a razão da sua enfermidade. Também vamos orar pelo senhor Wilson. Ele é pai da Kelly. A Kelly é membro aqui da nossa igreja. Ele está hospitalizado com alguns problemas de ordem cardiológica. Vamos orar por ele, cardíaca. Vamos orar também pelo Alexandre Carlos Salles dos Santos. Ele teve um acidente, o seu estado é delicado, é um pedido da Deise Mota. Vamos orar pela Karina, filha da nossa querida Tânia Márcia, também hospitalizada, grávida de 7 meses, pelo Adalto, irmão da nossa querida Nair Vargas, pelo Rodrigo Pazini, ele está se recuperando de uma enfermidade, foi detectado 2 tumores na sua coluna, vamos orar por ele. E também algumas pessoas que se encontram em processo de recuperação, a exemplo da Regiane Flauzino, que está se recuperando de uma cirurgia, o Tiago, sobrinho da Nancy, que também está se recuperando da Covid, e também vamos orar pelas pessoas enlutadas. Eu posso citar aqui os familiares da nossa querida missionária Vasni, a mãe da Vanessa Shinzato, a senhora Cleusa Romani, também falecida, e pela família da Bruna Mello, que perderam ali o Antônio Jorge de Matos. Então, momentos de luto, momentos de tristeza, momentos de enfermidade, mas também vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos. Vamos agradecer a Deus pela nossa família. Se estamos até aqui, é porque Ele tem assim querido, Ele tem assim nos permitido. Então eu queria que você me ajudasse a orar por cada uma dessas vidas, orar também pelas pessoas que fizeram os pedidos, pelos familiares dessas pessoas enfermas. Ore também pela sua vida, se você pode, se você nesse momento tiver condições de se colocar de joelho, fechar seus olhos, curvar a sua fronte, vamos assim fazê-lo, não por uma situação de religiosidade, não, simplesmente por reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para que desta forma a gente não disperse o nosso pensamento e as nossas palavras, a nossa oração. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por este dia, obrigada por este domingo, obrigada por esta manhã. Obrigada por este irmão que neste momento, com toda a reverência do seu coração, com toda a alegria, com todo o respeito, com todo o temor e tremor, está diante de Ti, Pai, pedindo pela sua vida, intercedendo por esses nomes aqui mencionados, pedindo mais de Ti sobre a vida de cada um, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelo nosso sustento diário. Pai, neste momento eu coloco toda esta família que está de joelho, que está com os olhos fechados, que está orando, Pai, que está agradecido, que está confiante no Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um deles, Pai, a Tua infinita graça, a Tua infinita bondade, o Teu infinito amor. Cuide de cada um, Pai. Guarde os corações, guarde os projetos, guarde a entrada e a saída. Guarde o momento em que cada um se deita. Guarde o momento em que cada um se levanta. Guarde o Senhor Jesus no trânsito, no ônibus, no metrô, nas ruas. Livra o Senhor Jesus de todo mal. Livra-os também, Senhor Jesus, da contaminação por esse vírus tão mortal, Pai.
Põe este irmão e essa irmã e todos os seus familiares a salvo. Que a tua mão, Pai, esteja sempre estendida sobre a vida de cada um deles, protegendo e livrando-os de todo mal. Guarde também, Pai, os nomes aqui mencionados. Guarde também os seus respectivos cuidadores e toda a sua parentela. Pai, não deixa nenhum filhinho seu desamparado, triste, abatido. Que cada um possa, Pai, ter a sensibilidade de ouvir a tua voz e cumprir os propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Guarde o teu povo, guarde a nossa igreja, guarde a nossa membresia, guarde a nossa nação, guarde o nosso Brasil, Pai. Guarde, Pai, que nos 4 cantos do mundo, Pai, todos os joelhos possam vir a se dobrar e render glórias e graça ao Senhor e dizer e reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esta é a oração que faço, agradecida no santo e amado nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem agora com a mensagem, que a palavra possa tocar o seu coração, que a palavra possa vir a crescer, a florescer e a frutificar. Vamos prosseguir então nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Já falamos que esse livro se trata de uma alegria crescente, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Explicamos que Paulo estava passando maus bocados lá na prisão, mas ele entendia isso também como um plano de Deus que estava sendo favorável ao conhecimento de Cristo por parte daqueles que ainda não conheciam, e agora na prisão ele teria ali as pessoas garantidas para ouvi-lo, porque as pessoas não podiam sair dali, eles tinham que estar ali e ele estava ali para pregar para aquelas pessoas. No entanto, ele não tinha cometido nada que fosse um assassinato, muito ao contrário, ele estava cuidando de uma forma de que as pessoas tivessem vida e vida eterna, pregando o evangelho a elas. E nós vamos entender no decorrer do texto como que Deus estava usando isso para que cada vez mais pessoas fossem salvas. E Paulo se sente grato por ser usado por Deus, independente das circunstâncias que ele estava enfrentando. Então, o sofrimento nos faz progredir, ou faz progredir o evangelho, por causa que enquanto sofremos nós somos fortalecidos na graça de Deus. Eu tenho certeza que nós temos aprendido muito sobre o sofrimento nesses tempos, pessoas que temos perdido, situações que estamos enfrentando de dificuldade que antes não tínhamos. Então muitas novidades têm surgido que nos fazem sofrer, mas nós não devemos ficar simplesmente nos lamentando, nós devemos olhar para tudo isso e ver como Deus pode usar tudo isso para o progresso do Evangelho e também para o nosso bem. Que Deus possa redimir na sua vida o sofrimento e transformá-lo em algo para o seu bem, ensinando lições preciosas, assim como Paulo vinha tendo grandes lições lá na prisão. O texto que vamos ler então hoje é Filipenses 1, de 12 a 26, que diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros,
Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e do auxílio do Espírito de Cristo. Aguardando ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então Paulo tinha essa pressão de querer estar com Cristo nos céus já eternamente, mas ele se sentia também ainda compromissado com as pessoas que precisavam conhecer a Cristo e que estavam vivas e dependiam da pregação dele. E ele estava numa situação muito especial agora. Deus utiliza as circunstâncias para que venhamos a crescer. Eu aprendi em vários momentos da minha vida que Deus fala através da palavra, mas Ele grita através da dor. Então, quando Deus nos faz sofrer, quando Deus permite o sofrimento na nossa vida, assim, é uma colocação melhor, é porque Ele está gritando conosco através da dor, ou através de alguma coisa que Ele está nos incomodando profundamente. Ele fala através da palavra, através do convívio com a igreja, e se a gente não escuta, Ele usa a dor para nos fazer ouvir. Aí Ele fala de uma forma mais alta e com um tom diferente. Então, com uma ênfase maior, para que nós realmente venhamos a despertar e tomar a decisão que sem esse cutucão, vamos dizer assim, nós não tomaríamos. Então, o sofrimento nos faz crescer quando provoca em nós alguns sentimentos ou atitudes ou nos impulsiona a uma direção que nós não iríamos se não sentíssemos aquela dor. Então, quando estamos sofrendo, nós temos que avaliar o sofrimento. Por que eu estou sofrendo? O que Deus quer através disso na minha vida? O que Deus está querendo me fazer ouvir? O que eu não tenho dado ouvidos e Deus está querendo que eu ouça? Então, parar para avaliar o sofrimento. E é o que o apóstolo Paulo estava exatamente fazendo aqui nesse texto. Ele parou para avaliar tudo o que estava acontecendo. E foi assim que toda a guarda do palácio e todos os outros souberam que eu estou na prisão por causa de Cristo. Verso 13. Veja bem, era costume naquela época, quando tinha um preso, e dependendo do preso, eles deixavam esse preso algemado com um soldado. Olha só, imagine você ficar algemado com o apóstolo Paulo e ele falando de Jesus para você o dia inteiro. Se você fosse um crente e quisesse crescer, estava do lado da pessoa certa. Mas se você fosse alguém que não quisesse nada a ver com Jesus, você estava enrolado, porque ele não ia deixar de falar e você seria obrigado a ouvir o apóstolo Paulo, assim como os outros presos. E Paulo está falando aqui nesse texto que toda a guarda de Roma teve a oportunidade de ouvir, porque eram algemados a ele, estavam de guarda na prisão, e Paulo não parava de falar. Ele estava ali com o público pronto, com uma plateia garantida. Ele tinha uma plateia garantida e pessoas especificamente que ele podia discipular e ensinar todos os passos necessários para que eles fossem um seguidor de Cristo. E ele de fato fez isso. Talvez se ele estivesse em outro lugar, com alguns problemas, ou envolvido com outras pessoas que estavam buscando orientações e até tirando ele do foco que ele tinha de pregar o evangelho, talvez ele não estivesse alcançando tantas pessoas assim, mas ele estava ali focado
Ele não podia ter outro foco a não ser falar de Jesus. E ele se alegrava por isso. Existem situações que fazem com que as pessoas tenham mais confiança em Deus, porque as pessoas veem o nosso sofrimento, veem a nossa postura diante do sofrimento e aquela situação valida a nossa fé. Se nós não estivéssemos com alguns sofrimentos, nós não teríamos contato com algumas pessoas que temos quando estamos sofrendo. Eu sempre me lembro de épocas que eu fiquei internado e tive contato com enfermeiros, com pacientes e com pessoas que estavam também sofrendo, que se não fosse o sofrimento que Deus permitiu que eu passasse, essas pessoas não teriam contato com Cristo, nem comigo, nem com a minha esposa e assim por diante. Então o sofrimento é permitido por Deus para que nós aproveitemos para falar da nossa fé e validar a nossa fé mediante a reação que temos enquanto estamos sofrendo. Então cuide bem de quando você está sofrendo, do tipo de reação que você tem, porque essa reação vai validar aquilo que você diz que crê. Deus ensina a lidar com o sofrimento, Ele não apenas bate no nosso ombro e fala assim, vai passar. Não é isso que Deus fala, porque em muitos casos não passa. Às vezes a situação vai até complicando ainda mais. Mas Ele ensina como lidar com o sofrimento. Isaías, verso 64, verso 8, diz assim, contudo, Senhor, Tu és o Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Olha, no sofrimento, às vezes o que acontece conosco é Deus nos moldando, Deus nos quebrando e Deus nos fazendo de novo, Deus refazendo uma obra que não estava perfeita, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa mesmo, das nossas decisões, das nossas atitudes, daquilo que decidimos viver na nossa vida. Então Deus dá um apertão, quebra tudo e então refaz. E Ele refaz e esse moldar de Deus também é doloroso. Imagine Deus te apertando com as mãos dele e te dando uma nova forma conforme aquilo que Ele entende que é o ideal para a sua vida. É isso que acontece conosco. Romanos 8, 28 também diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus age nas coisas difíceis que nos incomodam, Deus atua nas circunstâncias desfavoráveis da nossa vida e transforma, redime aquilo e transforma em algo para o nosso bem. Se aprendemos a lição de crer e obedecer a Ele, durante o sofrimento. Aproveite o sofrimento para ganhar a forma que Deus deseja que você tenha e para aprender as lições que Ele sabe que você precisa aprender. Também Colossenses 1:24, agora me alegro em meus sofrimentos, porque por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo aqui que não se importava, ele tinha alegria em sofrer no corpo dele os sofrimentos necessários para que a igreja fosse fortalecida, para que a igreja crescesse, para que o evangelho ganhasse territórios e mais vidas, progredisse no mundo. Essa era a alegria do apóstolo Paulo. Então devemos reagir sempre com atitude de aceitação positiva e nunca com amargura ou autopiedade com relação àquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Se você está sofrendo, aprenda com o sofrimento, permita que Deus te faça crescer, permita que haja progresso na sua vida e na vida de outros, através do que Deus tem solicitado de você como reação, como aprendizado mediante sofrimento. Também, quando estamos sofrendo, sempre surge oposição. E a oposição normalmente quer apontar defeitos na nossa vida, dizendo, olha, você está sofrendo por causa disso. Também você não age dessa forma, essa foi a sua decisão. E o livro de Jó é especial para aprendermos
a respeito desses acusadores ou dessa pressão que vem sobre nós quando nós estamos sofrendo. Mas o tipo de oposição que Paulo estava tendo aqui, estava tomando uma decisão bem interessante e que às vezes a gente não vê muito nos tempos de hoje, mas existe no coração de alguns pastores, quando nós vemos alguns movimentos acontecendo. Olha só, aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro de fato, continuarei a alegrar-me. Algumas pessoas que eram opositores de Paulo tiveram uma ideia. Eles queriam penalizar o apóstolo Paulo, criando uma concorrência. Só que essa concorrência era assim: então vamos aproveitar que o apóstolo Paulo está preso e vamos criar uma campanha de evangelização, vamos sair pregando a palavra de Cristo a todos aqueles que estão soltos, nós podemos ter acesso, porque assim nós teremos mais seguidores do que o apóstolo Paulo. A briga deles era essa: quem ia ter vamos colocar aqui nos termos de hoje, uma igreja maior. Então eles estavam disputando com Paulo para que Paulo se sentisse mal com as notícias que chegavam até ele. Pensando nisso, eu me lembrei de quando João Batista foi preso também. Os discípulos dele chegaram para ele e disseram assim: olha, tem um tal de Jesus aí que tem pregado e estão falando que ele está batizando mais pessoas do que você já batizou. Ele tem mais discípulos do que você. Aí João Batista, na sua sabedoria e na compreensão do seu ministério, disse assim: o importante é que ele cresça e eu diminua. E o apóstolo Paulo teve uma atitude semelhante. Ele tinha lá o público dele que ele tinha que alcançar, os guardas e os prisioneiros, e era um público que parecia que chegava cada vez mais pessoas, ele não precisava nem viajar mais, ele estava só ali, era só ali esperar que as pessoas iam chegando e ele ia pregando. E os opositores deles tinham aqueles que estavam soltos, que eles queriam alcançar. Mas ele, na sua sabedoria, ele também disse assim: não importa o motivo pelo qual eles estão pregando, o que importa é que Cristo seja conhecido. E é um sentimento que nós devemos ter também. Em meio a essa pandemia, muitas pessoas parece que estão vendo, e nós também tivemos aqui, um êxodo de pessoas. Algumas pessoas decidiram buscar outras igrejas, que talvez, não sei por qual preferência, mas o que importa é que na nossa briga com respeito à pandemia, não com as pessoas, mas com a pandemia, nós estamos percebendo que nada consegue deter o Evangelho de Cristo. Nada consegue deter a palavra de Deus, que traz salvação às pessoas que estão sendo sinceras e entendendo de alguma forma o plano maior de Deus. Que as pessoas ouçam como tem se multiplicado as lives, as transmissões de culto, tanto que às vezes perde até a qualidade na internet por uma espécie de um congestionamento de coisas que são postadas. Então tem os horários clássicos que os cristãos fazem as coisas e em meio a esses horários cria-se mais ou menos uma concorrência, mas não importa, o que importa é que cada um pregue e aqueles que têm o desejo de ouvir, ouçam e que tenham fé para crer que só Cristo salva. E assim que o Evangelho de Cristo vá causando o impacto que só Ele pode causar no mundo, transformando a vida das pessoas, curando e salvando aqueles que precisam de salvação. É preciso também encarar o futuro. E essa foi uma forma que o apóstolo Paulo estava fazendo de uma maneira muito digna. O apóstolo Paulo tinha duas opções para o futuro. Uma era estar com Cristo na eternidade e a outra era
ele ainda fazer umas viagens, visitar umas igrejas que ele já tinha pregado, alguns lugares que ele ainda não tinha ido e que ele pretendia ir para pregar o Evangelho. Talvez, olhando para essa pandemia, você possa se lembrar, puxa, eu ainda gostaria de conhecer alguns lugares também. Eu gostaria ainda de fazer algumas coisas antes de estar com Cristo para a eternidade. Nós já tivemos algumas pessoas, inclusive da igreja, que foram estar com Cristo para a eternidade. Essa semana mesmo, a irmã Vasni, e acontece, né, que algumas pessoas estão sendo ceifadas, e não por maldade, mas porque entendo que Jesus compreendeu que já tinham cumprido aqui o propósito que Deus tinha para elas. Outros, por dificuldades ou sofrimentos, até limitações no tratamento, mas o que importa é que enquanto estamos aqui, temos que cumprir o plano que Deus tem para nós, de pregar o Evangelho, visitar alguns lugares, quando for possível, para tornar Cristo conhecido das pessoas que estiverem lá onde nós iremos. O grande objetivo de Paulo era que a sua vida fosse uma oferta agradável a Deus, como está lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Enquanto estivermos aqui, nossa vida deve ser um sacrifício a Deus, um sacrifício que dê alegria, uma oferta para Deus, com o nosso tempo, com o nosso raciocínio, com o nosso fôlego, na medida daquilo que Deus tem permitido nós fazermos, nós devemos fazer e fazer com excelência, com objetivo, com garra, revelando quem é Deus para o nosso coração. Mas se a nossa vida chegar ao fim, no caso aqui, os cristãos estavam sendo mortos naquela época, e o apóstolo Paulo sabia que ele poderia ser decapitado, julgado e ser decapitado, condenado e decapitado. E se isso acontecesse, a vida dele também falaria, como a de Estevão e de outros, que ele, enquanto viveu, serviu ao Deus verdadeiro, ao único Deus Criador dos céus e da terra, ao Mestre que lhe ensinou a respeito da salvação e vida eterna. Então, é um desafio que Deus tem para nós. Concluindo, quero dizer sobre uma palavra citada nesse texto de forma muito especial, a palavra progresso. E essa palavra no original tinha um significado de pessoas entrando em uma mata com machados e facões e outras ferramentas semelhantes e abrindo uma trilha para que posteriormente o exército viesse marchando naquele caminho e chegasse com mais facilidade ao seu destino. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o progresso do Evangelho, ele está imaginando, ele está criando uma cena como o exército de Deus marchando por um caminho que ele tinha aberto com a sua própria vida, por um caminho que ele, os discípulos, os apóstolos já estavam preparando para que outros viessem pregando o Evangelho. Então, o desafio do apóstolo Paulo para nós, que Deus colocou para o apóstolo Paulo, é que nós também estejamos sempre prontos e levemos o Evangelho ao progresso. Talvez nem todas as pessoas para quem pregamos nos tempos de hoje venham se converter, mas que nós sejamos esses desbravadores, as pessoas que abrem caminho para que no tempo certo outros também preguem e hajam conversões de vidas. Que nós venhamos preparar o fruto, nossa vida prepare o fruto, que se torne um fruto pronto para ser colhido, fruto maduro, e mesmo que nós não venhamos colher esse fruto, que outros, ao perceber esses frutos que nós preparamos, cuidamos deles, estejam ali atentos para colher aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, aquilo que nós cuidamos,
e que nós abrimos o caminho para que eles venham e trilhem com segurança, pregando o Evangelho. Romanos 8, 28. Que todo esse sofrimento que estamos passando tenha um objetivo, que não seja vão, que todo esse cuidado que nós temos que tomar hoje seja um cuidado que seja eficaz no futuro, para que vidas sejam transformadas. Na versão NVT, esse versículo está assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você está aqui, você é uma pessoa que precisa ser um desses que Deus tem um propósito. Eu entendo que quando nós não temos mais propósito aqui nesse mundo, Deus pode nos recolher tranquilamente. Então pense naquilo que Deus ainda tem para você. Pense naquilo que Deus ainda quer fazer através da sua vida, como a sua vida ainda pode ser usada por Ele para o progresso do Evangelho. E eu quero orar com você, completando esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Feche os seus olhos onde você está e me acompanhe em oração. Pai de amor, muito obrigado porque o sofrimento nos traz muitas lições e que tudo aquilo que temos enfrentado nesse tempo possa nos ensinar que o Teu Evangelho tem urgência de ser pregado. E se estamos em locais em que não podemos pregar ainda presencialmente, com grande escala e com liberdade, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor sustente a alegria no nosso coração, que a Tua graça possa renovar o entendimento e o desejo de pregar o Teu Evangelho para que outros creiam, que a forma como lidamos com o sofrimento possa atestar a nossa fé, possa ser uma oportunidade para que outros não só ouçam do Senhor, mas vejam que nós realmente cremos e que a fé que temos em Ti tem feito diferença, não só em bênçãos, em alegrias, mas também no sofrimento. O Senhor é a nossa alegria, alegria que nos sustenta, que nos orienta e que nos ajuda a prosseguir, independente do grau de dificuldade com que estamos lidando. Ajuda-nos a compreender, viver isso e ensinar isso, compartilhar isso com as pessoas, e que isso possa ser um desbravamento de um território para aqueles que ainda precisam ouvir, e que nós trilhemos também com outros irmãos essa estrada, anunciando que o Teu amor é para sempre, que o Senhor sempre cuida de nós da melhor forma e que os Teus propósitos para nós ainda continuam os mesmos, que nós sejamos instrumentos Seus no anúncio da Tua palavra e que quando nós não estivermos ouvindo perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor grite através do sofrimento, mas não nos deixe sem ouvir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Temos também celebração às 18h30 transmitida. Conecte-se conosco e fique atento a tudo aquilo que vamos compartilhando nas nossas redes sociais também. Se você tem um pedido de oração, também deixe conosco. Vamos orar e vamos interceder por você todos os dias. Deus te abençoe. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver,
na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um ótimo dia e que você retorne logo mais às 6h30 para juntos celebrarmos o nosso culto da noite. Deus os abençoe.